Olá pessoal, estamos aqui no Sushi Business, eu Diego Logulo. Eu Vini Ikeda. Eu, Sasaki. Queremos agradecer a Tokyo Foods e a Frescato. Hoje temos aqui uma pessoa muito bacana, muito legal, o chefe Flávio Miyamura. Prazer em programa. Prazer. Bem-vindo, Flávio. Bem-vindo, Flávio. Obrigado. Flávio, conta pra gente como tudo começou aí, como é que você descobriu e ingressou aí na culinária japonesa? Eu comecei fazendo gastronomia quando tinha... Na verdade, assim, primeiro como bom japonês em engenharia. Fui fazer engenharia e não era o que eu queria, assim. Meu pai falou, cara, se você fizer faculdade pública, eu te dou um carro. Então fui, fiz engenharia, passei no interior de São Paulo, na Unesp, e fui por 6 meses. Cara, eram 6 meses só jogando, de dia jogando bola, de dia tá jogando bola, noite festa e tal. Chegou uma hora que eu cansei de enganar meu pai e falei, ó, não é o que eu quero, não tô afim. E aí, enquanto eu decidia, assim, o que eu iria fazer, meu pai falou, tá bom, você pode desistir, mas não vai ficar em casa sem fazer nada, vai estudar, vai arranjar alguma coisa e tal. E na época era o começo das faculdades de gastronomia, assim, e aí eu gostava de cozinhar, mas não tinha assim, ninguém na família que cozinhasse profissionalmente, eu nunca tinha entrado numa cozinha, até porque isso foi há 22 anos atrás, então assim, não tinha também... A gastronomia não era o que era hoje, né? Uhum. E aí, bom, fui fazer faculdade de gastronomia. Durante fazer faculdade de gastronomia, você precisa achar um estágio para terminar e tal. E aí, eu tinha um contato, e que era o único contato em restaurante que eu tinha na vida. Acho que um parente distante, na verdade, era uma pessoa que era casada com uma prima da minha mãe. Tá. E que conhecia o pessoal do Shinzushi. Olha a sorte, só do Olha Shinzushi, só. né? Começou bem. Exato, e ele me conseguiu um estágio lá. Que legal. Foi meu primeiro estágio numa cozinha profissional, fui o primeiro estagiário do Shinzushi também, que é um restaurante, para quem não sabe, muito familiar, né? Muito pequeno e muito familiar. E foi aí que eu comecei a carreira na cozinha. Que bacana, hein? Bacana. Flávio, além do Shinzushi, fiquei sabendo que você teve passagens pelo Jun Sakamoto também. Também. E se você teve outras referências dentro da culinária oriental, né, e também da espanhola. Então, eu depois do Shin, fui para o Jun Sakamoto e acho que foram bases para mim essenciais. Era um ensino muito rigoroso, assim, muito rigoroso mesmo. E eu, apesar dessa cara de ser descendente de japonês, nunca fui muito da cultura japonesa, assim. E aí, entrando com chefes, e que eram japoneses, né? Então, eu entrei na época no Shin, que vinham chefes do Japão, e o ensino era completamente diferente, assim. Depois, com o tempo, eu conheci por muito perto, assim, o Shin Koike, que acho que hoje em dia não está mais aqui, tá em Portugal, né? E o Shin ele era muito engraçado, assim, uma pessoa super gente boa, muito engraçado. Muito legal. E a gente se deu bem desde o começo, assim, e a gente começou a trocar figurinhas de trabalho e tal. Também, quando eu fui apresentar uma vez, fui me apresentar no Mesa Tendências da Prazeres da Mesa, eu chamei o Shin para ir comigo e tal, então com ele eu tive uma troca também muito, muito bacana, e ele me ensinou muita coisa, assim, muita coisa de molhos, principalmente, muita coisa de técnicas. Ele tinha ele já tinha essa ideia de usar ingredientes brasileiros, então ele foi o primeiro que me mostrou o mapará, o peixe do norte, que estão fazendo como se fosse o mesmo processo do unagi, né? Fazendo um cavanhaque de mapará. Cara, isso já faz, sei lá, quase 10 anos, assim, agora que a gente está começando a ver isso mais no mercado, e ele já tinha me mostrado isso há uns 10 anos atrás, assim. Então, acho que aqui no Brasil, principalmente o Shin, o Egashira-san e o Shin Koike. E depois eu segui minha carreira fora dos restaurantes japoneses, né? Então, depois... Hoje você tem alguns restaurantes, você é sócio de alguns restaurantes Hoje eu sou, né? Não, nenhum. Na verdade, sim. Eu tenho o Mia Wine Bar, que ele tem... a gente usa ingredientes asiáticos, mas mas eu não tenho nenhum prato tradicional. Mas a gente tem, por exemplo, no cardápio wasabi, a gente tem no cardápio wakame, a gente usa as técnicas, mas não de maneira tradicional, assim. Porque depois desses restaurantes, eu fui para a Europa. Então, eu trabalhei muito na França, na Espanha. Sempre, antes de sair daqui, eu trabalhei no Dom. Fui subchefe do Alex Atala por 5 anos, tal. Então, e naquela época ele tinha uma raiz espanhola muito forte. Apesar de sempre brigar pelos ingredientes brasileiros, mas as técnicas todas eram espanholas
A Espanha estava muito em evidência, com Ferran Adrià, El Bulli, essa galera toda. E então, depois eu fui para Espanha, para França, trabalhar nos 2, 3 estrelas. E aí voltei, trabalhei também num espanhol por muito tempo, que hoje chamava Enya, que são de 2 chefes espanhóis, o Sérgio Javier Torres, os gêmeos, que hoje tem 2, 3 estrelas Michelin na Espanha, tá? Estão super bem. E aí, quando eu resolvi abrir meu primeiro restaurante, eu não queria seguir com essa linha se fosse uma continuação do Enya, ou do Dom, ou dos lugares que eu passei, queria ter a oportunidade de mostrar o que eu via como comida, assim. E foi nesse momento que eu comecei a colocar alguns ingredientes japoneses, mas mais para abrir, assim, digamos, a paleta de ingredientes. E eu usava muita coisa que não estava acostumado, mas com técnicas espanholas. Então, por exemplo, no Mia, que desde que o Guia Michelin veio para cá, a gente tava lá no Guia como Bibi Gourmand, a gente fazia uma espuma de wasabi, sabe? Tinha umas coisas diferentes. Então, o começo da minha carreira, assim, teve uma grande parcela japonesa, mas depois eu fui para um outro lado, assim. Que legal. Legal. Agora você me deixou com uma dúvida. Agora eu não sei se foi você que influenciou o Shin ou o Shin que te influenciou. Porque eu lembro bem, na época do A1, o A1 ele tinha as japas, né? Que era tipo tapas, sim, só que com uma pegada japonesa. Sim, sim. Né? Não, foi ele total. Ele que me influenciou, assim. O cara era muito bom. O Shin, para mim, sempre foi uma referência. Mas principalmente uma referência de pessoa e de tranquilidade, assim, dentro do trabalho e tal, e simpatia, que era, assim, era meio diferente do jeito que eu fui ensinado e tal, muito certo, muita seriedade. O Shin já era uma coisa mais descontraída, sempre sorrindo e tal, era super bacana. Eu tive a oportunidade de fazer uns collabs com ele também, me indicou para alguns trabalhos também, como sommelier de saquê. O Celso Amano teve aqui na temporada passada também. Eu queria perguntar para você como é que você faz essa fusão, né? O termo yoshoko, ele está muito em moda hoje, né? Uhum. Justamente pratos ocidentais usando insumos orientais. Como é que você consegue, como você une os insumos das duas? Como é a sua linha de criação? Cara, eu acho que primeiro é uma coisa muito natural, assim. Eu não sei se na família de vocês, mas na minha, em festa tem sushi, sashimi, churrasco, feijoada, tudo junto, lasanha. É isso. Uhum. Onigiri com sal de maionese. Exato, no novo pernil de porco com sushi e harusame e da virada do 31 pro primeiro. Esqueci a sopa lá. Ozoni e tal. Então, assim, pode me convidar. Então é uma zona, desde que eu nasci, que eu acho que é um pouco natural por conta disso, sabe? Essa mistura já de ingredientes brasileiros ou ocidentais com japoneses. A avó, por parte do meu pai, a gente jantava lá todo sábado, reunia toda a família lá. E era apesar da mãe do meu pai falar japonês, vier do Japão e falar japonês, falar pouco português, mas eu lembro que a comida lá de sábado à noite era salada com batata frita e bife à milanesa e arroz, sabe? Assim, nada a ver, e feijão. Já da parte da minha mãe, aí já tinha mais coisas japonesas e tal. Então, eu acho que sempre, eu acredito que o paladar é uma coisa criada, né? Então, você tem que ir comendo coisa boa, tem que ir comendo coisa nova e você vai estabelecendo parâmetros, assim. E para mim, acho que é por conta disso, assim, desde criança, comendo essa mistura de ingredientes ocidentais, arroz e feijão com furikake, ovo frito com tsukemono, sabe? Então, acho que é um pouco natural, assim. E depois, com o decorrer da carreira, para mim, é mais a criação, acho que dos pratos japoneses ou orientais vem muito disso, sempre ter um salgado, um doce, um crocante, um macio, coisa que você aprende tecnicamente falando na gastronomia, mas que é meio que empírico, ou já está dentro da comida asiática, né? Sim. Então, porque aqui a gente, no Brasil, por exemplo, a gente gosta de arroz, feijão, mas se põe alguma coisa doce, as pessoas já torcem um pouco o nariz, assim. Enquanto que na Ásia, não, já é super normal. Tem o doce, o próprio amargo, que a gente tira quase que 100% do cardápio, na Ásia é muito forte. Então, eu acho que veio já desde essa infância, assim. É que acho que as pessoas nunca comeram
Gohan com feijoada, né? Exato. Onigiri com churrasco. Se comer, eles vão entender, né? Exato. Assim, e é dessa mistura, acho que faz muito, né? No caso de vocês também é assim. Com certeza. Então é muito normal essa mistura pra gente, assim. Acho que pra mim aí ficou mais fácil quebrar essas barreiras, assim, digamos assim. Muito legal. Flávio, e fala pra gente dos prêmios aí que você ganhou, né, ao longo da sua carreira. O que mais né, que você se orgulhou e o que isso impactou, né, depois de ter ganhado? Cara, assim, prêmio acho que é uma satisfação pessoal. Não necessariamente uma coisa que você busca, ou pelo menos no meu caso, que eu buscava, até porque o meu primeiro restaurante, ele foi criado às custas, assim, a gente tinha mais 3 sócios, mas todas as minhas economias dos meus pais também e tal. Eu nunca fui um cara rico, ou como eu falei no começo, não tinha gente de restaurante. Então, acho que ter o trabalho reconhecido é muito legal. Sem dúvida. Acho que o dia que eu mais me surpreendi, que provavelmente fiquei feliz, que não é necessariamente um prêmio, mas quando eu recebi uma ligação do Guia Michelin falando, a gente está chegando em São Paulo e no Rio, e você tá dentro do Guia Michelin. Que legal. Aí eles me ligaram 2 dias antes, assim, para avisar. Eu juro por Deus, passei 2 dias esperando, assim, o que ia acontecer, sabe? Porque era um restaurante pequeno, um restaurante com 50 lugares, se eu não me engano. Não tinha... Não era um restaurante suntuoso, grandioso, a gente nunca pensou em fazer isso. E você tá num Guia Michelin, assim, é algo extraordinário. Eu saí do Brasil para ir atrás dessa experiência de trabalhar nos restaurantes de Guia Michelin. E aí a gente entrou no Guia Michelin primeiro como Bibi Gourmand, e depois a gente teve a estrela. E desde da primeira vez que o guia chegou até o restaurante fechar, a gente manteve a estrela. Então, para mim, esse foi pessoalmente, assim, um dos maiores orgulhos. Assim. Parabéns. Isso, obrigado. Você, para se tornar um chefe de sucesso, com certeza teve os grandes desafios, né? Então, é interessante sempre deixar para a audiência, né, um momento ali que foi difícil para você e como você fez para superar essa dificuldade. Acho que foi isso. Para mim, o Mia, que foi o primeiro, deu a maior alegria, que eu acabei de falar, de estar no Guia Michelin. E talvez os piores momentos da minha vida, que foi quando a gente teve que fechar ele. E foi muito difícil, porque era um sonho. A gente tinha ganhado todos os prêmios possíveis, Veja, Prazeres, todo o melhor restaurante, chefe contemporâneo, tudo. Mas o Brasil vinha num momento muito difícil. Isso foi em 2017, que era aquela época que estava tendo as manifestações pelos impeachment da Dilma. A gente tinha manifestação todo dia na Paulista. Aí da Paulista eles desciam Joaquim Agênio. A Rebouças, para chegar a Rebouças, e a gente estava uma esquina antes da Rebouças. A gente era na Fradique com a Rua dos Pinheiros, assim. E aí a polícia fechava, a gente abriu um metrô também, então os caras entravam pelo metrô, assim, foi uma loucura. E a gente estava com uns problemas e a gente resolveu fechar, assim. Então, a partir do momento que a gente tomou a decisão de fechar, até realmente fechar, demorou, sei lá, uns 2 meses, e foram os piores 2 meses da minha vida, assim. Eu ficava pensando, putz, o que eu vou fazer agora na minha vida? Entre aspas, acho que, na verdade, nem entre aspas, eu sentia a vergonha de não ter dado certo, de ter fechado o restaurante. Foram 2 meses muito, muito, muito ruins, assim. E aí, depois que a gente fechou, eu depois brinco, assim, e falo até que se eu soubesse teria tudo que teria acontecido depois de ter fechado, eu teria fechado antes, assim. Porque, assim, não vou mentir, a gente fechou com dívidas, eu carreguei uma dívida por um tempão, por mais de 1 ano e tal, pagando com o restaurante fechado. Mas depois que fechou, eu ficava com aquelas neurônias, vou mandar currículo, não vou conseguir emprego, sei lá o quê. Mas depois que fechou, eu recebi tantas novas oportunidades, assim, mas tantas novas coisas que era isso. Eu um dia sentei e falei assim, cara, se eu soubesse que ia ser assim, teria fechado antes com umas dívidas muito menores, assim. Então, tive várias propostas de trabalho, fui trabalhar no Rio de Janeiro, fui trabalhar no Copacabana Palace, sabe? Umas coisas assim que de verdade, se eu soubesse, teria fechado muito antes, não teria carregado
assado, estendido tanto naquele lugar, o restaurante, e acho que teria sido bem menos sofrido, assim. Que legal. E fala um pouco do conceito dos seus restaurantes que você tem hoje, né? Uhum. Você segue essa linha mediterrânea, essa linha contemporânea. Fala um pouco de cada um deles. Eu hoje, eu nunca gostei de ser muito focado só em uma coisa, assim. Quando eu digo focado, acho que, é claro, acho que tem que ser, não dá para conhecer tudo, saber de tudo, acho que você precisa, assim, focar em alguma coisa a mais, mas eu nunca consegui ser vou seguir só o restaurante japonês, vou seguir só o restaurante espanhol, vou seguir só uma linha, porque acho que o legal da gastronomia, do que a gente vive, é justamente isso, ter essa diversidade de culturas, de ingredientes, de paladares, que acho que para mim isso é o mais legal, assim, dessa vida, assim. E a gente vê aquilo que a gente gosta de comer, né? Que dá prazer pra gente. Exato. Porque, pô, eu não sei vocês, mas também, assim, eu não consigo mais comer no meu restaurante. Eu também não. Você tá todo dia lá, os caras vão marcar uma reunião, beleza, mas não no meu restaurante. Se você quer almoçar, vamos em outro lugar. Todo assim. mundo quer marcar no teu restaurante. Mas vamos almoçar em outro lugar, vamos jantar em outro lugar, porque é muito difícil. Eu, particularmente, quando eu tô na cozinha, eu como todos os pratos que saem, todos, e não é força de expressão, assim, todos que saem eu vou e provo, porque acho que não existe outra maneira de você saber se tá bom ou ruim o negócio, assim, você tem que comer. Então, eu, particularmente, não consigo mais comer tanta minha comida, assim, mas o que eu acho é essa diversidade bacana e sempre mudar de cardápio, sempre tá mostrando coisas novas para as pessoas. Acho que aparecem tantas coisas novas, né? Por exemplo, no Brasil antes era impensável conseguir o wasabi fresco. Hoje em dia a gente tem produção de wasabi fresco aqui no Brasil. Impressionante, né? A trufa só tem em Alba, na França, na Espanha. Hoje em dia se encontra trufa lá no sul. Não. Então acho que essas mudanças, as coisas novas que vem vindo da nossa área, lá no Nordeste estão achando agora camarão carabineiro e camarão tigre. Então, assim, os novos ingredientes, essas novas coisas sempre me instigam, sempre me fazem buscar novas combinações, novos pratos, novos paladares. Eu acho que é um pouco disso, que eu vou sempre atrás. E é um pouco que você viveu o teu histórico, né, Flávio? A sua jornada, por tudo que você percorreu e tal, que a gente chama de track record. Né? Cara, e como é que é, falando disso, cozinha mediterrânea, baleia rooftop, como é que é ali comandar ali aquela gastronomia maravilhosa? Conta pra gente. É um desafio, assim. Imagine que isso aconteceu muito há um tempo atrás, quando eu era chefe do Enha, um espanhol que tinha chefes espanhóis e tal. A gente estava acostumado a comer paella. No Brasil, pra gente é mais importante o recheio do que a massa, digamos assim. E paella, o importante é o arroz, e não os frutos do mar. E aí eu fui treinado, os chefes vieram, a gente abriu, aí depois de um tempo eles iam e vinham. Mas vai chegar numa mesa, um japonês lá e falar, cara, isso que é paella. Eu levava um monte de chicotada, eu levava um monte de resposta atravessada. O que você sabe de paella? Minha mãe é espanhola, sei lá, o que você é japonês e mas tal. Alguma coisa de arroz ele vai entender. Exato. E bem. Então, assim, essa dificuldade, assim, mas a cozinha mediterrânea eu gosto muito, principalmente por dois motivos. Uma é frescor, que acho que tem muito a ver com a cozinha asiática, japonesa, mas o frescor. E a segunda coisa são os sabores reduzidos, os sabores são muito presentes, assim. Não tem uma coisa que não seja mais ou menos, assim. Tem sempre um arroz. O importante é que o caldo seja muito saboroso, seja muito potente. Eu acho que isso tem muito a ver com a culinária japonesa ou asiática. A gente pode dizer, mas o arroz, o gohan é só água, o arroz e água, não tem nem sal. Mas aí vem os molhos, vem os acompanhamentos, vem os furicates, que tem muita personalidade, né? E eu acho que, para mim, o que marca é a personalidade, assim. O que eu gosto muito da cozinha mediterrânea é essa personalidade e o frescor. Você come uma comida espanhola, você sabe, putz, isso é espanhol. Você come uma cozinha da Grécia, você fala, cara, eu sei que isso é grego. E acho que a japonesa, asiática é a mesma coisa. Você come um kimchi, você fala, cara, isso eu sei o que é, sabe? Tipo, você come uma sopa, um caldo, você sabe, putz, isso é chinês ou isso é coreano. Tem uma personalidade muito forte, assim.
É engraçado você falar do arroz, porque é uma das coisas que a gente ensina, né? Por exemplo, no meu restaurante a gente fala, ó, a alma do sushi é o arroz, é o chari. Claro. Né? E você falar isso da paella, por exemplo, é bem bacana a gente escutar algo que a gente costuma falar em relação ao sushi. Por isso que eu falei que o japonês, alguma coisa ele entender na paella. De arroz, pelo menos, ele entendeu. Mas muitas vezes eu fico, putz, você não quer ir naquela mesa, mas eu vou ter que ir lá. Aí, você não gosta da paella e tal, eu sou o chefe. Aí o cara olhava assim e falava, já sei o que você vai falar. E a sua versatilidade vai além também, né? Porque eu vi que a parrilha também faz parte aí das suas habilidades, né? Conta um pouquinho aí da parrilha dentro dos pratos contemporâneos, né? Eu acho que... É o Rico Parrilha. O Rico Parrilha, hoje é um dos restaurantes que eu tenho. E eu falei muito para mim, eu tenho um sócio que entende muito do ramo de carnes. Ele trabalha mais de 20 anos com carnes. E um dia conversando com ele, para mim, o sushi é muito parecido, o conceito do sushi é muito parecido com o conceito de parrilha. Por quê? Porque sushi, arroz e peixe cru, sem tempero, sem nada. Parrilha é carne, sal de parrilha e a brasa, mais nada. Você não tem como mascarar. E existem sushis de R$1,50 e existem sushis de R$1.000. Então, eu comparo muito porque isso parece simples, parece simples, parece que tem pouco ingrediente, parece fácil. Eu faço churrasco de final de semana, mas não tem nada a ver com a parrilha. E o sushi, para mim, é a mesma coisa. Se você pegar, igual você acabou de falar, o chari, o arroz pode ser horrível, super avinagrado, super doce ou empapado. Não dá a experiência que você quer. É a mesma coisa da parrilha. Se você não põe alta temperatura, e lá a nossa parrilha é a carvão mesmo, não é elétrico, é a gás. Se você não tem uma alta temperatura, se você não tem uma carne boa, impossível você ter um resultado bom, assim. Então, eu gosto muito dessa comparação, e como eu já trabalhei nos dois, de fazer essa comparação entre sushi e parrilha, que para mim tem apesar de sabor e na boca serem mundos completamente diferentes, mas o conceito, a ideia, para mim, é muito similar, assim, muito similar mesmo. Então, se pegar uma carne ruim, pôr lá e pôr só sal, vai continuar ruim, não vai ter o que fazer, assim. Eu posso ser o melhor cozinheiro, mas não vou conseguir fazer muita coisa, porque acho que sushi com uma parrilha vem muito antes da cocção, vem muito antes do nosso manuseio. É a escolha do ingrediente, é saber identificar se o ingrediente é bom, ruim, saber como trabalhar essa parte, esse peixe com esse corte. Então, acho que tem muita particularidade e é por isso que hoje eu gosto muito da parrilha, assim, além do churrasco, além de carne e tal, mas desse pensamento e desse conceito que eu acho que tem tudo a ver com sushis. E uma pergunta que a gente gosta muito de fazer, principalmente para os chefes de cozinha que vêm aqui, é o que o chefe gosta de comer no dia a dia? Qual é a comida favorita do Flávio? Você deve ser um case fora da curva, porque o cara vai em todas as frentes aqui. Pior que, assim, eu gosto muito de... Assim, minha mãe cozinha muito bem, apesar de não ser cozinheira, assim, minha mãe cozinha muito bem. Mas acho que no dia a dia eu gosto muito de coisas mais simples, assim, tipo... Comfort food. Gosto muito de... Cara, pizza é uma das coisas que me pega... Assim, acho que é o primeiro que fala pizza aqui. Que me pega no fundo do coração, mas assim. Pizza é bom demais. Eu comi ontem pizza. Eu também. Pizza é uma coisa que me pega no fundo do coração. Claro, assim, sushi é uma coisa que eu gosto muito também. Acho que o sushi bem feito... Existem poucas coisas que me agradam mais do que um sushi bem feito. Trabalhei por 3 anos lá no Dazian e posso falar do sushi, eu não enjoava, assim. Mas acho que sushi e pizza são as duas coisas que eu mais gosto, assim. Se tiver uma iguaria, Uni, eu sou louco por Uni, assim, é uma das coisas que... sei lá, você tá na sua última refeição, pediria Uni. E por outro lado, acho que foie gras. São realmente as duas coisas que mexem comigo, assim. Bem eclético. Ô, Flávio, aproveitar que você está aqui, né? Eu quero uma dica, não é nem para... Além da audiência, para a gente também. Cara, você que trabalha com culinária contemporânea,
dá uma dica aí de um ingrediente da culinária japonesa que faz uma combinação muito bacana com outro tipo de culinária que você trabalha. E se possível, se tiver uma dica de algum molho aí, pode ensinar aí. Cara, eu acho que o miso é uma coisa muito versátil, assim. Miso, que nós ocidentais estamos acostumados, nós brasileiros estamos acostumados só com misoshiro, só com a sopinha, não tem ideia do quanto o miso é versátil e de que existem vários tipos de miso. Então, por exemplo, na culinária coreana tem o jjajangmyeon, que é o miso negro. Sim. Que é, cara, não sei se vocês já comeram. Sim, bem bom. É incrível, assim. É um prato, um bowl de macarrão de arroz com miso negro, vem com abobrinha, com camarão, assim, pepino, que é um crocante. E é incrível. E você nunca imagina um miso negro. Tem outros tipos de... Tem também outro tipo de miso coreano que ele é... Doenjang. Que ele é, assim, até desculpa, mas ele cheira chulé, assim, sabe? Ele é fedido. Mas quando você come, é completamente diferente do sabor do miso ou do misoshiro que a gente está acostumado, assim. E eu acho que miso vai muito bem com... Miso é muito umami, né? Então, acho que vai muito bem com queijo. Então, você pegar... eu faço, por exemplo, um risoto de tomate. Na verdade, a gente chama de risoto umami. Que eu peguei tudo que eu tinha como maior referência de umami. Então, tomate, miso, queijo parmesão. E a gente faz um risoto, algas. Tomate, queijo parmesão e miso? Ficou a dica boa aí, Sasaki. E aí a gente faz miso, o que é isso? Que é um monte de junção de coisas que são famosas e ricas em umami. E aí faz essa junção e eu acho incrível, assim. Então, para mim, o miso é um ingrediente versátil que a gente não está acostumado e que existem mais de 60, 80 tipos de miso aí pela Ásia. E que eu acho que combina muito bem com a cozinha ocidental. Assim. Muito legal. Inclusive, a gente teve o César Yukio aqui na primeira temporada, né? Que ele usou bastante miso em sobremesas, ainda usa. Exato, usa bastante. Mas a gente está acostumado a comer, a gente que diz japonês, porco com miso. Né? Marina o porco, a costela, o lombo de porco com miso e faz grelhado. É incrível, incrível. Mas fazer, por exemplo, um assado de tira também com miso, deixar ele marinando com um pouco, cara, né, é uma das melhores coisas. Eu acho que eu vou abrir um restaurante só de miso. É verdade, porque tem todos os tipos, né? Todos os vinhos aí possíveis. Exato. Bom, a gente tem uma pergunta aqui meio demodê, né, do programa, né, que a gente fala do legado, né? Qual o legado que você iria gostar de deixar aí, em vida ainda, né? Não pós-morte, né? Assim, qual mensagem você vislumbra, assim? Você vai ter que responder olhando para aquela câmera ali, ó. Está o nosso diretor ali. Claro. Falando aí o seu legado, Flávio, por favor. Eu acho que eu gostaria de deixar que as pessoas pudessem ter acesso e conhecimento à comida sempre de alta qualidade, né? Eu acho que falar de alta gastronomia, falar de restaurantes bons, hoje em dia pode soar ou pode parecer um papo meio elitista, assim, de muito dinheiro, de coisas fora da realidade. Mas eu gostaria de se pudesse, deixar um legado de poder mostrar para as pessoas uma comida de alto nível, de alta qualidade. Isso não quer dizer dinheiro, quer dizer só mais de cuidado, de carinho, de ser bem executado, bem pensado. Acho que se eu conseguir deixar um pouquinho disso, eu ficaria muito feliz. Muito legal, muito bacana. E o legado muito parecido com o que a Sônia falou também, né? Exatamente, olha, os legados estão alinhados hoje, junto com os astros. E falando nisso, a gente, Tokyo Foods aqui, nosso patrocinador, quer presentear você aí com um kit aí bem interessante, né, Vini Sasaki? É isso aí. Para começar, o shoyu da Kikkoman, né? Que ela é líder no mercado no Japão em produção de shoyu. E já 300 anos já no mercado produzindo shoyu. Os sakes da Hakutsuru, que em termos de volume de produção é a maior do Japão, ali da província de Hyogo. E o Sasaki vai falar um pouquinho também do nori. Isso, temos aqui o yakinori, campeão de vendas aí nos restaurantes, né, por ser muito crocante, delicioso. Temos aqui também um snack coreano, kimchi, cara, delicioso. Depois, muito bom, Minha filha adora isso. Vai adorar. Viciante. Molho tonkatsu, né, para os pratos à milanesas. E duas bases de dashi, né, uma base de katsuo, de peixe, e outra de kombu, né, para facilitar no preparo
do dia a dia do restaurante. Legal, presente para você. Obrigado, vou aproveitar todos. Assim. Muito obrigado. Flávio, infelizmente o programa está acabando, mas a gente quer você mais vezes para te contar. Só chamar, lógico. Ele pode abrir outro restaurante aqui nessa Sasaki. Quem sabe uma pizzaria, né? Uma pizzaria, né? Pode ser também. Ou chama eu e o Sasaki para ir lá gravar no Hashi também. Vamos marcar. Bom, pessoal, acho que hoje a gente saiu um pouco não só da comida japonesa, né? Pegamos uma carona com o Flávio aí na comida multinacional, digamos assim. A gente mais uma vez agradece aí a presença de vocês aqui no programa e fiquem com a gente para o próximo episódio. Muito obrigado. Bye, bye.